Santa Cruz, que fica entre Itabuna e Ilhéus, a famosa região do cacau baiano, né? E Marcelo é também professor do nosso programa e vai sempre a Maceió e também agradece muito as nossas teses. Marcelo, vamos falar. Primeiro eu agradeço realmente aí o convite, eu acho muito importante ajudar nessa divulgação e parabenizo também o professor que é o professor da Mestrado, naturalmente o mestrando, né, pelo fortalecimento por essa união do programa que vai ser muito útil. Fazer uma apresentação de uma tese é uma coisa sempre que é interessante, porque o apresentador ele tem nesse momento a oportunidade muitas vezes de melhorar o que ele não conseguiu passar apenas com a informação escrita. E eu acredito que essa apresentação do Maurício ela veio exatamente com essa finalidade. Muito do que eu ia falar já foi inclusive esclarecido pela apresentação, mas existem ainda algumas pendências, e como o Laércio já reforçou, isso a gente estou mais uma vez falando, mas evidentemente que a ideia é essa, de melhorar o trabalho que já foi feito. Uma vez que você se debruçou sobre esse trabalho, isso não é escrito num dia e nem é feito num dia. Isso é uma somatória que é feita no dia a dia e é muito difícil fazer essas emendas e ficar perfeito, né? Porque você começa a ler, você começa a não enxergar algumas falhas, como já foram aqui apontadas, que naturalmente não comprometem de forma alguma a essência do trabalho, mas que precisa dessa lapidação realmente para que se torne um texto escrito. Uma mesma publicação, ela tem uma conformação diferente, se ela é um artigo, se ela é uma apresentação oral, ou se ela é uma tese ou uma dissertação. Na dissertação, naturalmente, existe um espaço muito grande, então eu não vou comentar muito, porque o Laércio já falou a respeito do trabalho sob a forma de artigo, que realmente está bem interessante, com algumas melhorias que podem ser feitas, sendo que a versão em inglês ela precisa ser totalmente revista. Né? O Laércio esqueceu de falar, eu estou falando até porque foi ele mesmo que comentou e também eu acho que tem muita coisa que precisa ser modificada. Eu vou me ater então mais à questão da dissertação, que é onde você tem mais espaço para colocar essas informações, como já foi dito, você tem um pouco mais de espaço para colocar essas imagens, que realmente nos deixou curioso para ver algumas imagens. Eu acho que nesse ponto, quem lê o trabalho vai ficar muito sentido dessa falta dessas imagens, já que são poucas imagens, você poderia colocar, mas ajudaria bastante. Do ponto de vista da escrita do trabalho, o seu trabalho tem uma introdução, já foi dito aqui a respeito da utilização de termos que não são termos científicos. A gente prefere que na linguagem científica seja sempre feito tudo em ordem direta e não como na literatura, com ordem inversa. Então tem alguns pontos que eu vou falar primeiramente que são relacionados à própria redação do trabalho e evitar essas palavras, como já foi dito, alarmante, né? Evitar o uso também de você, como você coloca na introdução aqui, pesquisas vêm sendo realizadas, já têm sido realizadas, o que vem sendo, dando aquela ideia de ação contínua, mas que para aqui também não fica bem do ponto de vista do português. Mas aqui ainda na introdução, quando você divide por tópicos, mesmo tendo um espaço, uma dissertação, que a gente sabe que o espaço é maior, mas há também como você refinar um pouco e direcionar para que a leitura fique mais fácil, mais agradável. A diferença é que você lê um texto, que você lê com facilidade, um texto que às vezes você tem que ler e reler, não é só pelo nível de atenção que você está aplicando naquele texto, mas é a fluência, a harmonia e principalmente a sequência que existe entre os parágrafos. Como isso, como eu disse, não é escrito em um dia, você faz um pedaço um dia, um pedaço outro, quando você emenda, então ficam algumas coisas que estão, assim, que devem ser melhoradas. Nesse tópico 1.1, onde você, na introdução, você começa a destacar a importância da medida de pressão no tratamento dos aneurismas, na verdade, o segundo parágrafo ele ficaria melhor, na minha opinião, que fosse no primeiro. E o que está no seu primeiro parágrafo, na verdade, ele está em ordem invertida. Você fala assim, embora haja variabilidade significativa nos dados, até agora você não tinha falado de dado nenhum, aí você fala nos dados. Eu entendi o que você quis dizer, mas você falando, estão aumentando as evidências de que uma pressão elevada dentro do saco está associada com expansão. Então, assim, de que dados você está se referindo? Provavelmente dos outros trabalhos, eu estou entendendo que é isso. Mas é preciso que você coloque, inverta a ordem que você coloca. As evidências de que a pressão aneurismática dentro do saco está associada com expansão após o tratamento tem sido confirmada nas pesquisas tais. Só que esse segundo parágrafo ele ficaria melhor. Esse primeiro parágrafo fica melhor depois do segundo, porque você começa a falar disso, depois você fala da correção, depois você volta a falar de novo da medida. Você está entendendo? Então você fala da medida no primeiro e no terceiro parágrafo, no segundo você fala do procedimento. Então essa sequência, a sequência ela tem que ser sempre ou uma sequência onde você
vai adicionar uma informação, ou você vai contrapor uma informação, lembrando que aqui você está na introdução. A introdução, naturalmente, que ela usa elementos que foram da revisão da literatura, mas que a finalidade da introdução é apresentar o seu trabalho. Então, na introdução, ainda mais no trabalho experimental, a gente costuma colocar na introdução trabalhos que são, como nós chamamos, trabalhos irmãos, ou trabalhos de primeira linha, que tem um procedimento, uma amostra igual ao seu, que eu já vi que não tem, né? O seu trabalho, como lá já destacou também, é um trabalho inovador e provavelmente único, considerando a questão da temporalidade, por ser um quadro agudo e tudo mais. Mas assim, a articulação do parágrafo, ou ela vai adicionar, ou ela vai reforçar uma informação, ou ela vai contrapor uma informação, ou ela vai explicar a informação do parágrafo anterior. Então essa sequência, eu fiz algumas anotações, depois a gente pode conversar, eu acho que ela é importante para facilitar a leitura do trabalho. E aí você continua escrevendo, né, a questão da pontuação também, tem alguns lugares que a vírgula está sendo usada de maneira excessiva, que interrompe a leitura. Então é melhor que você fale sempre na linha direta, evitando, ainda mais que é na introdução, evitando essas palavras que dão a ideia de que você está fazendo algum julgamento. Quando você diz, por exemplo, por outro lado, embora, você está fazendo alguma ponderação. E é preciso que fique claro que nessa parte do trabalho não cabe a ponderação do autor. O autor ele vai utilizar os trabalhos como base na literatura apenas para chegar ao ponto da apresentação do seu próprio trabalho, que é isso que tem que ser valorizado. Então, em alguns momentos, o seu trabalho, que é um trabalho belíssimo, ele fica até como se fosse no segundo plano, né? Mas não chega a comprometer. Acho que essa é a questão de arrumação. Então, isso é definido no momento em que você define o foco. E esse foco passa pelo título, como o Laís falou. Eu concordo, não vou repetir, mas realmente ele não é um stent de tripla camada, e vai ter que se pensar ou na própria sobreposição dos stents, ou na colocação coaxial de múltiplos stents, né? Fazendo analogia técnica coaxial, que acaba sendo. Mas assim, o seu trabalho ele é diferente disso. E isso precisa ser definido, o foco, até para você uniformizar a maneira como você fala, se é gradiente de pressão, se não é, então isso tudo está dentro dessa mesma perspectiva. Mas aí você permanece aqui fazendo a apresentação, você cita quantos trabalhos aqui? Talvez 4 ou 5 trabalhos, que é o que interessa para você nessa fase do trabalho. E em alguns momentos você fala assim, diversos, numerosos, poucos, né? Quando os trabalhos são poucos, é bom que sejam referenciados. Em alguns momentos você fala apenas que são poucos, mas não cita quais. E eu sei que na sua referência consta algum desses trabalhos. E aí parte para um trabalho do OC, que você fala aqui, em que ele definiu já que a pressão de pulso maior do que 30% seria esperada com a exclusão do saco aneurismático. Então isso aqui já me fez pensar, ele disse que essa hipótese foi confirmada quando ele realizou o trabalho para 46%, mas já me faz pensar na sua fase de projeto, quando você escreveu o método, o quanto você esperava de redução, né? E naturalmente na fase de projeto você tem a hipótese clínica e também tem a hipótese estatística, o quanto você esperava dessa queda de pressão e esse valor, que você provavelmente usa como referência. Na sequência do trabalho, você passa para o tópico 1.2, onde você fala sobre o uso de catéteres para medida de pressão, inclusive falando do padrão ouro, e aqui você fala de, existem inúmeros catéteres, inúmeros são incontáveis, né? São as estrelas, então existem vários ou numerosos, mas inúmeros, não acho que dá para numerar, mesmo tendo muitos catéteres, é só uma questão de refinamento. Mas aí você fala então agora da importância dos catéteres, da forma com a medida de pressão, até porque existem outras formas de medir, o que diferencia o seu exatamente, por ter sido feito após uma implantação e a medida ter sido realizada logo, você até optou por isso e destacou as vantagens disso aqui, mas em alguns momentos você já deixa transparecer na introdução algo que caberia talvez mais na discussão, que é de fato o capítulo do autor do trabalho. É lá na discussão que você vai falar as suas impressões, que você vai ponderar, que você vai comparar com tudo. Então, em alguns momentos, você deixa escapar algumas informações que já parecem como se fosse uma argumentação por que você fez isso. Só que não é o momento, porque você está na introdução, tá? Então, tem que ter esse cuidado. E, por fim, no item 1.3 ainda da introdução, é que você fala do stent. Então, particularmente, eu acho que também essa sequência está um pouco invertida. Já que o stent é o seu foco do trabalho, eu acho que ele deveria vir no primeiro plano. Então, na primeira parte da introdução, talvez fosse melhor você falar sobre o stent. E depois você falar sobre a forma de medida de pressão e do uso de catéteres. Porque a ideia principal é o stent, que é o que você está colocando aqui. Inclusive, você coloca aqui com letras maiúsculas no segundo parágrafo, na página 55, e você citou também na sua apresentação, que ele possui a marca de conformidade da Comunidade Europeia. E por uma curiosidade, porque você colocou tudo em maiúsculos, eu conheço a marca de conformidade, mas essa marca é apenas uma homologação. Ou existe
informação a respeito de que sempre que você for usar o CE da Comunidade Europeia, que é traduzido como marca de conformidade da Comunidade Europeia? É sempre assim? É uma pergunta mesmo. Isso eu não soube como, não consegui encontrar uma tradução. Olhando nos sites da área, foi como eu achei na maior parte deles que era descrito essa marca. Para não entrar só o CE marca. Marca de conformidade da Comunidade Europeia. Marca de conformidade da Comunidade Europeia. Como é descrito nos sites que falam sobre materiais, serviços de materiais. É uma curiosidade mesmo, porque eu também desconheço, e quando você destacou aqui em maiúsculas, eu falei, vou perguntar porque eu sei que a marca é essa. Sair do termo do inglês na tese. Isso. Por isso que, inclusive, quando se fala a respeito de partes técnicas mesmo, ou de normas, normalmente nas dissertações existe algo que não é referência bibliográfica, mas que é norma adotada. A norma de nomenclatura, a própria norma anatômica, tudo isso é colocado não como referência bibliográfica, mas como uma norma adotada, né? O padrão ISO, se for utilizado, no caso, o sistema médico internacional, tudo isso é colocado. Então, talvez isso venha alguma descrição nessa parte de norma técnica, mas é até bom que eu já aprendo também essa questão aí da marca de conformidade para a gente ver. E aí, no final, então, dos sistemas vasculares, exatamente isso, quando você apresenta o panorama na introdução do que existe a respeito daquele tema, aí sim você afunila e você vai cair no que seria o seu objetivo. Porém, já vemos aqui nesse último parágrafo, na página 55, acho que a minha não sei se está igual a esse, mas é o item 1.3, a página 55, aí você fala que através desse estudo, aí botou uma vírgula que não precisava, né? Avaliar experimentalmente, que é a forma como você vai avaliar, não é avaliar experimentalmente, mas avaliar em um estudo experimental, se você quiser exemplificar. Até porque os epidemiologistas, eles usam o termo experimental com um sentido diferente do nosso. Seria animais de experimentação ou estudo experimental. Aí você fala o implante de um stent de tripla camada, né? Que eu tinha notado e a gente já comentou sobre isso. Não é um stent de tripla camada, mas 3 stents, né? Sob a pressão do saco aneurismático. Porém, quando chegamos no objetivo, na página seguinte, você já muda o verbo. Em vez de você colocar avaliar, você coloca determinar. E, naturalmente, o compromisso que você tem quando você utiliza, quer dizer, a atividade intelectual que você tem em determinar, é muito menor do que em avaliar. Porque determinar é você ver no monitor lá, achou o número aí, está determinado, você não vai falar mais nada. E, naturalmente, que o seu trabalho ele é muito maior que isso. Você não só determinou, você não só conheceu, não só identificou. Você avaliou, você identificou, você comparou, você analisou, e aí você então tem uma avaliação que seria um verbo mais completo, talvez, para você definir. Então, o nível de compromisso que tem entre determinar e avaliar é bastante diferente. Não é só conhecer, é você julgar, você ponderar e fazer inferências e juízo de valor a respeito disso. Na parte do método, então, esse primeiro parágrafo, essas referências que estão listadas, Genebra, tudo isso aí seria mais relacionado que está colocado como referência, mas com normas adotadas ou que enfim, que você utilizou na tese, né, que está tudo como referência. Isso vai depender também do programa, não sei como é que o programa aqui trabalha, mas normalmente ele não vem como referência, vem como normas. Tipo local de estudo, você falou aqui da amostra e na sua apresentação, que já foi diferente também, e pela aquela prévia que você mostrou no trabalho de falar de 30% a 46%, você falou assim, já que a amostra foi uma amostra não probabilística por conveniência. Porém, mesmo sendo não probabilística por conveniência, existem alguns parâmetros que você tinha que ter para saber se 7 seria suficiente para você responder a sua pergunta. E aqui na apresentação você já esclareceu um pouquinho em relação a isso. E a pergunta que eu tinha para fazer, que eu tinha anotado, é se foi feito algum piloto, um estudo piloto disso. Porque com relação a esses 9 animais, eu não vi no texto, eu só vi aqui na apresentação como você fez. Por que o piloto? Porque você não sabia se era execuível você fazer isso, embora você já tivesse um modelo que parece ser modificou, não é isso? O modelo do você modificou. Então, foi feito um piloto ou você fez isso baseado, calculando, por exemplo, o poder do teste, tudo, para saber se 7 animais seriam suficientes para responder sua pergunta? Como foi que você chegou a esse número? Né? O piloto foi feito apenas para a gente ver a viabilidade da confecção do aneurisma, tamanho de artéria de animais e tal. O número realmente foi determinado em estudos prévios. Tem alguns estudos experimentais são normalmente, o número de animais que normalmente eles usam experimentar, fizemos o cálculo. Mas tem estudos de widespread, 6 animais, já 4 animais, então os estudos variam, o outro de Bono 6 animais, então variam entre 5 e 8 animais, 5 e 9 animais. Então, nós determinamos isso como
Seria bom, pelo menos na dissertação, onde existe esse espaço, que isso fosse colocado, né? Claro que isso aí não vai ser colocado, na verdade, no método. Isso aí vai ser colocado na discussão. Você, no método, você diz o que fez. Na discussão, você discute por que fez aqui. Tá? Seria importante, se foi feito o piloto, se não foi, eu deduzi mais ou menos disso, mas com relação ao piloto, eu não sabia se havia sido feito dessa forma. Né? Então, aí o que acontece? Quando você entra na página 58 dos critérios de inclusão, é que você fala, a sua amostra, que são os animais, o que está aqui nessa página, quando você fala constituído de 7 animais, isso aí é a sua amostra, não é o critério de inclusão. Tudo bem que foram incluídos os 7 animais, e você explicou aqui que eram 9, né, e depois você teve que fazer, colocar esses 7 animais, na verdade, que foi o que deu. Mas aqui, o critério de inclusão ele ficou um pouco confuso, porque você colocou o que deveria estar na parte amostra, você falou como foi selecionada essa amostra, que é a amostragem, mas no critério de inclusão, você colocou então essa questão das fêmeas, variando de 20 a 25 quilos, e isso aqui vai aparecer novamente no critério de exclusão de maneira invertida. Então não precisa colocar as duas coisas. Normalmente você coloca só no critério de inclusão o que você precisa, que são os animais que tenham essa bolsa prévia que você confeccionou, e no critério de exclusão você exclui, por exemplo, os machos. Né? E na sua discussão, que é a primeira parte da discussão que a gente vai falar mais adiante, é você discutir o método. Por que você fez isso? Aí você explica isso na questão dos porcos também, que eu fiquei curioso para saber, porque eram os porcos machos e não as fêmeas. Né? Você entendeu, Maurício, a sequência aí? Então, assim, critério de inclusão, é claro que existe toda aquela norma, eu sei que você foi auxiliado por uma excelente veterinária lá, né? Mas é bom sempre colocar, a gente já tem no Brasil um problema em relação a isso, que é menor hoje em dia, diante da grandeza do trabalho, esse problema é menor, mas assim, para trabalhos experimentais, a questão é que você tem uma linhagem de animais que sejam realmente catalogados, né? Os autores que trabalham com experimentação animal, eles costumam referenciar, como tem lá na Paulista os ratos, BM1, como tem porcos, e no Brasil é muito mais difícil fazer isso. Mas então, quanto mais informações você puder colocar na dissertação a respeito dos animais, das condições, e você fala das rações, mas que eles foram mantidos, por exemplo, nas mesmas condições de ventilação, de aeração, com temperatura controlada, né? Porque tudo isso a gente sabe que tem interferência na cirurgia experimental. Então, tem algumas informações que podem ser colocadas aqui ainda do ponto de vista técnico, e também, embora a gente tenha, como foi o seu caso, eu também já passei por isso, o auxílio inestimável do veterinário para cuidar, e realmente, se você não tivesse, você ia ter o triplo do trabalho para fazer. Mas assim, a gente caminha junto com a medicina veterinária até um ponto, porque na verdade o animal de experimentação é para a gente o animal de experimentação, e para o médico veterinário é o próprio paciente, por assim dizer, né? Então existe essa diferença que gera até, isso não chega a ser um conflito de interesse, né, do ponto de vista técnico, mas existe essa discrepância. Então a preocupação ela difere um pouco em relação a isso aí. E aí você entrou já com uma parte que seria uma parte preliminar do seu procedimento, que você explica como foi confeccionada essa bolsa, mas isso não tem nenhum tópico separando, ele está como critério de inclusão. Né? Deveria ter algo dizendo como foi preparado previamente, que isso aqui é a parte do procedimento, é um procedimento preliminar, que é o procedimento que eu falo cirúrgico mesmo, já que foi confeccionado, precisa de um tópico para dividir, que você fala inclusive que foi realizada a ultrassonografia vascular, quer dizer, um exame de ultrassonografia vascular, se foi o só, para confirmação da perviedade, e aí sim esses animais que tinham perviedade é que foram incluídos no estudo. Tá? É nesse ponto que ele vai ter que ser incluído no estudo. Quem foi excluído? Eu vou ter que pular um pouquinho as imagens. Na página 60 você colocou, foram excluídos os machos, tá certo? Os animais doentes ou que apresentassem alterações morfológicas, tá? Então aparece novamente o peso e tudo mais. Então isso aqui você coloca em um ou coloca no outro. Normalmente a gente coloca na inclusão o que é essencial e na exclusão o que não quer para aquele experimento. E aqui você faz a apresentação, as imagens realmente estão de excelente qualidade, as imagens fotográficas, inclusive da tese, a animação também ficou bastante simples e muito boa, realmente, a animação. O que eu não gostei da apresentação muito foi a imagem radiológica, né, da radioscopia, que parece que tem uma que você filmou do monitor, uma delas, porque inclusive tem uma oscilação, não ficou muito clara, mas as imagens fotográficas estão de excelente padrão e também a animação, gostei bastante. Bom, na descrição do experimento, que aí você entrou com o item 3.3, aí já na página 60, você falou um pouco dessa questão onde os animais foram alojados, e aí fala que eles já foram submetidos ao procedimento. Então essa questão do alojamento, das condições de iluminação, de alimentação, ela tem um ponto separado, depois você entra no procedimento em si, que entraria como foi feito
a confecção da bolsa preliminar e o procedimento propriamente dito. Em alguns momentos você utiliza também, são detalhes, né, que você fala assim, foi feita uma punção na orelha com gel. O gel que é uma marca, se você vai utilizar, é melhor você botar um catéter vascular tipo gel, para colocar o trademark dele lá, o TM, né, que é do fabricante, porque existem outras marcas. E aí você fala, realizou-se venóclise, realizou-se uma punção para a venóclise, né, porque a venóclise é o procedimento mesmo da própria infusão. Tem que mudar isso aí. E aqui também uma palavra que é muito usada pelo pessoal que trabalha com imagem muito, quer dizer que foi feito controle fluoroscópico, né? Lá, esse que está aqui é radiologista, depois a gente pode comentar isso, né? Mas a fluoroscopia não é isso, né? É uma radioscopia. A fluoroscopia é o que é utilizado nos exames gastrointestinais, em que o indivíduo toma um contraste e usa o fluoroscópio, que é um ecrã com flúor, que reflete a luminosidade da radiação numa sala pouco iluminada e para observação de trânsito lento, essas coisas, né? Na verdade, a gente usa uma imagem radioscópica. É isso? Se usar radiológico, não é, né? Se usar radiológico, não é. Controle radiológico e engloba tudo, mas exatamente o que você está porque a fluoroscopia, na verdade, ninguém usa fluoroscopia para ver imagem, não. Eu estou errado, não. Perfeito. Então, se puser radiológico, engloba tudo. É o jargão, né, que a gente utiliza, mas não é fluoroscopia, tá? Aquilo não é. Você usa um monitor ultramoderno, tudo, dizer que é uma fluoroscopia é uma coisa, no mínimo, estranha. Então, a sugestão do Laércio aí, radiologia, a questão da superposição dos stents, você já explicou por quê, né? E eu realmente só entendi que ele aumentou o tamanho na fotografia que eu também vi, porque ele é de fio único, né? Mas eu também só soube isso depois, isso precisa ficar claro, para que não haja confusão. E aí na página 63 você fala ainda dos procedimentos cirúrgicos, eu estou acabando, falando que foram bem tolerados pelos animais. Quer dizer, você está, na verdade, no método e já está falando que foram bem tolerados pelos animais. Isso não é para entrar aí, você vai dizer apenas o que fez, se foi bem tolerado, se não foi, vai também para discussão, tá? Tem aquela questão da referência dos fios, que você cita nominalmente Prolen e outros. E na página 64, quando você fala do design dos stents, e aí eu vou falar a mesma coisa, né? Também nessa sequência, eu aconselharia que você falasse primeiro dos stents, para depois falar. Que você está falando, primeiro foi implantado, depois você está falando do stent. Você fala primeiro do stent, depois da implantação. Tá ao contrário, né? Para a gente saber conhecer o stent. E eu tive curiosidade de olhar a referência 34, quando você fala com as marcas, eu imaginei que fosse uma referência desse stent, mas na verdade é uma referência do capítulo que também você participa, né? Que é bom para referenciar. E eu fiquei curioso que eu falei, não é desse stent, você está falando ali do capítulo geral descrevendo o formato do stent, o shape e tudo mais, é isso mesmo? Não é especificamente desse. É especificamente desse stent. Já está com esse stent lá no livro? Com esse stent. Bom. É justamente uma literatura que eu busquei para poder descrever o stent com embasamento literário. Ótimo. Ok, vamos adiante. Variável primária já foi explicado também pelo Laércio, da mesma forma da variável secundária também já foi comentado aqui, você também já fez a sua réplica. E essa questão também da foto, né, da conformação do stent após a liberação, evidentemente que não é dentro do animal, né, que está fora, isso aí tem que ser colocado, porque esse detalhe da sobreposição não é visto no animal implantado. Bem, por fim, a questão da discussão, então é esse aqui que é o capítulo, né? Você vai ter todo o espaço para você tecer esses comentários, juízos de valor, fazer as referências que você precisa a respeito do próprio trabalho, comparando com o que você tem na literatura, e aqui realmente é onde você tem esse espaço para colocar essas coisas que eu já comentei anteriormente, e algumas que o Laércio também colocou. A discussão, apesar disso, é uma discussão que ela está clara, ela permite que a gente entenda e compare, e principalmente perceba a importância que esse trabalho tem, não só pelo pioneirismo desse trabalho, que é um trabalho que circunstancialmente ele veio até uma situação acho que incomum, né, que você tem um estudo experimental, já tem um clínico também, né, e já está na literatura da própria descrição de stents. Então foi uma coisa assim simultânea, eu nunca vi nada assim com essa velocidade, mas isso é uma coisa que reforça mais ainda aquele valor que tem sido dado a essa pós-graduação. E eu senti falta aqui nesse trabalho, quando você termina essa discussão, antes de chegar na conclusão, de um tópicozinho, que era até uma sugestão que o Aldemar falava muito, da questão de implicação para a pesquisa desse trabalho, porque esse trabalho ele é um caminho aberto até para o seu doutorado, como já foi dito, ou para outras situações. Então você fala assim, certamente estudos experimentais de longo prazo são necessários para definir o comportamento da pressão após o stent tripla camada. Essa é a forma mais comum que a gente vê e é uma forma também que não é a mais adequada, porque isso é quase um silogismo, né? Se você fez isso até aqui, dali adiante você vai ter que fazer outra coisa. E é evidente que existem pesquisas que precisam ser feitas. Então, para a gente evitar aquela história de que mais pesquisas precisam ser feitas,
a gente pode apontar esse caminho, dizendo quais são as implicações que pode ser pesquisado de uma maneira mais elegante, né? Com esse tópico, implicações para a pesquisa, se tiver implicação para a clínica também, né? Imagine a possibilidade mesmo de você poder diminuir a pressão em aneurisma que envolve troncos viscerais, né? Quem sabe o que vai acontecer? Tudo bem que seu modelo é sacular, né? Mas tem um fusiforme, que tem um comportamento diferente. Então, eu acho que dizer que certamente existem estudos, é chover molhado, falar o que é óbvio, né? Então, tentar direcionar, definir mais, apontando caminhos para isso. E, evidentemente, que a sua conclusão, você conclui de acordo com a sua avaliação e sua hipótese clínica e diagnóstica de 34%, mas você coloca um segundo parágrafo na conclusão, que a gente sempre tentado nisso, que é mais uma coisa que deveria estar mais na discussão. Você fala que os achados desse estudo sugerem que o gradiente de pressão, tripla camada nos aneurismas de aorta, parece estar associado, pelo menos a curto prazo, você está fazendo ponderações, né? Aqueles encontrados na literatura. Ponderação não cabe na conclusão. A conclusão é o que você se propõe no objetivo ou não é o que você propõe no objetivo. Né? Pode ser positivo ou negativo, as duas têm igual valor. Mas a ponderação a respeito disso, a impressão sua, é algo que deve estar na discussão, e não na conclusão. Então, a conclusão ela não precisa desse reforço, mas isso pode perfeitamente vir para o final da sua discussão, né? Quando você coloca. No mais, eu acho que já foi explicado pelo Laércio. Eu acredito que a contribuição que eu tenho no momento é essa. Não tem muita coisa para você responder, agradecer as críticas, sugestões do professor Marcelo, falar sobre cada uma delas. A gente tinha a versão em inglês, vamos então rever as alterações aqui, como o senhor falou, de confecção de parágrafo, de rever os termos melhores para ser mais bem adaptados, a publicação, rever a parte ortográfica, rever as ponderações. Eu acho que esse trocar o determinar por avaliar, talvez fique realmente mais amplo, dê mais sentido ao trabalho, uma coisa mais coerente. O controle radiológico, então o professor Alegre já ponderou a vez da fluoroscopia. O tópico de implicação da pesquisa, né, que eu acho que isso de perspectivas futuras, implicação da pesquisa, realmente talvez possa ser mais bem trabalhado com o orientador para que pudéssemos ver. E a conclusão também que o professor Alegre tinha chamado a atenção de rever. Acho que as outras perguntas, não sei se foram, eu acabei não respondendo durante a discussão, se ficou alguma que não foi clara. Não, está tudo bem, está tudo esclarecido. Obrigado, Marcelo. Obrigado.